Paz do Senhor, meus irmãos. Vai tudo bem? Graças a Deus. Tem gente dando graças a Deus, então tá bom para essa pessoa, né? Para os demais está mais ou menos. Vai tudo bem? Amém. Tem que fazer igual a mulher sulamita. Pode não estar indo tudo bem, mas nós falamos, vai tudo bem. E vamos falar com aquele que pode resolver o nosso problema. Amém? Vamos falar com aquele, o Senhor, o nosso Deus, sobre os nossos problemas e vai ser bênção. Então vamos começar. Nós estamos ministrando sobre o livro de... Fica com dúvida não, irmão. Já tem uns mais de mês que eu estou falando de Marcos. E agora nós demos uma pausa e estamos falando sobre os 12 apóstolos. Hoje é dia de falarmos de Natanael, ou melhor, Bartolomeu. E a gente vai entender algumas variações, o que está acontecendo com esses nomes, né? Vamos fazer uma oração? Você gostaria que Deus falasse ao seu coração? Nós vamos ouvir a história de alguém que foi chamado, ouviu, atendeu o chamado de Deus e foi transformado pelo poder do nosso Senhor, pela aproximação do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta noite. Queremos Te engrandecer, queremos Te dizer obrigado pelo Teu favor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Fala conosco, fala com a Tua igreja, nos renova na autoridade do Teu nome, renova o nosso chamado, somos Teu, queremos ter um relacionamento profundo com o Senhor, renova a nossa esperança, renova as nossas forças, renova a nossa vida espiritual. Queremos andar contigo nesta terra, não queremos abrir mão dos princípios da Tua palavra, que possamos exercer a Tua palavra, que a Tua palavra esteja viva em nós, que a Tua palavra seja como rios de água viva no nosso interior, conforme a Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar. Marcos capítulo 3, versículo 18 ainda. Estamos aí falando das chamadas dos discípulos, né? Dos apóstolos. Versículo 18, André e Filipe e Bartolomeu. Já falamos com esse é o 6º apóstolo que nós estamos falando aqui. Amém? Quem não acompanhou e desejar acompanhar, verificar, está gravado, tem uma playlist só com os 12 apóstolos, só com as pregações. Amém? Uma playlist no nosso canal, a Detag Setoró. Então vamos lá, introdução. Usando alguns escritos que eu encontrei, e essa introdução vou utilizar um livro que é chamado Quem é Quem na Bíblia? Fala um panorama, né, sobre cada personagem da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar ali muito bom material para estudo. Então, Natanael, existe algumas pessoas, num comentário que eu estava olhando, que desde a Idade Média, que o nome Bartolomeu está associado ao Natanael. Na lista dos apóstolos, encontra o nome Bartolomeu. No capítulo 1 de João, e mais uma vez, só João fala de Filipe, só João fala de Natanael. Então, nós estamos no capítulo 1,
quando Filipe vai chamar, e as reações de Natanael, vai chamar o amigo para conhecer Jesus. E a partir daquele momento ele passa a seguir Jesus. Por que a gente diz que Bartolomeu é Natanael? Porque na lista dos discípulos, o nome de Filipe vem associado ao de Bartolomeu. Então vem Filipe e Bartolomeu. Em todas as 4 listas que se encontram os 3 sinóticos, 3 evangelhos sinóticos, e em Atos dos Apóstolos, são as 4 relações, nós temos o nome de Bartolomeu. Mas o nome de Natanael aparece junto com o de Filipe no capítulo 1 e no capítulo 21, após a ressurreição de Jesus. Alguns apóstolos vão pescar e ali aparece no rol dos apóstolos, são 7, aparece o nome de Natanael. Não aparece Bartolomeu. Como nós vimos, em alguns lugares aparece Simão, em outros aparece Pedro. Um nome é hebraico, né? O outro nome é grego. Então, muitas vezes, alguns discípulos têm esses nomes duplos. Algum nome é aramaico, outro nome é grego, que é no caso aqui. Nós vamos ter Natanael, é o nome em hebraico, e Bartolomeu é o nome em aramaico. Quando Jesus fala com Pedro, com Simão, ele fala Simão Barjonas. Esse Bartolomeu tem a mesma função do Barjonas, filho de Jonas, filho de Tomai. Então, Bartolomeu, as 3 primeiras letras significa filho. Tem Bar, Jesus, também na Bíblia, né? Então, a gente verifica essa questão do nome do pai, da palavra pai, junto com o nome do pai, formando um sobrenome para o filho. Algo que acontecia aí no passado para destacar e diferenciar o nome das pessoas, né? Então, provavelmente, tem alguns comentários que trazem que Filipe é irmão de Bartolomeu. Eu tenho dificuldade de entender assim. Eu vou ficar com aqueles que dizem que eles são amigos. Ah, pastor, por que o senhor tem dificuldade disso? Porque é claro, e na doutrina anterior nós estudamos, que Filipe é de Betsaida. Nasceu em Betsaida, na mesma cidade de André e de Simão. Né? Então, se ele é de Betsaida, como é que ele é irmão de Bartolomeu, sendo que a Bíblia deixa claro que tanto Natanael, no capítulo 21 de João, que vai falar lá dos 7 apóstolos que estavam pescando, fala que Natanael é de Caná de Galileia, também em outros locais nós vamos encontrar que Bartolomeu é de Caná da Galileia. Amém? Então, se um é de Caná da Galileia e o outro é de Betsaida, eles não podem ser irmãos. Ou então, foram criados em cidades diferentes, né, para a gente conciliar essas duas coisas aí. Então, eu prefiro dizer que Bartolomeu e Filipe eram amigos. Amém? Eram amigos. O que mais que a gente pode falar nessa introdução? Ele é aquele amigo que no capítulo 1 de João, versículo 45 até o 51, vai mostrar o diálogo dele de Filipe apresentando Jesus para Bartolomeu. Na verdade, Natanael. Amém? Uma outra observação que está naquele livro que eu falei, Quem Aqui na Bíblia, apresenta 11 Natanael, ou Natanaéis, né? 11 pessoas destacadas com o nome Natanael na Bíblia Sagrada, dos quais 8 no Velho Testamento, e há 2 que são associados
É como se aparecesse duas vezes o nome da mesma pessoa. Então, são tempos diferentes, histórias diferentes, que vão acontecendo. Muitos, a maioria são levitas, tem um que é chamado de sacerdote, alguns estão relacionados com o ensino da palavra. Então, nós vemos que Natanael era um nome de alguém que na Bíblia foi levita, foi sacerdote, era estudante da palavra de Deus. Era alguém que preservava a história e a palavra e eram responsáveis para estar ali cuidando desses livros sagrados também. Amém? Estavam no templo, serviço do templo. Então, nós vemos aí que era comum colocar o nome dos pais, de um tio, de alguém lá do passado, nos filhos. Lembra da história de João Batista? Quando vão colocar o nome de João Batista, pergunta para a mulher, porque o homem está mudo, Zacarias está mudo. Aí pergunta para Isabel: Isabel, qual é o nome do menino? Que nome você vai dar para o menino? Aí ela fala: João. Os outros repreendem ela no texto. Espera aí, não tem nenhum João nas nossas famílias. Que ele está falando de quê? Da descendência. Na descendência de Zacarias, da Isabel, não tinha nenhuma pessoa chamada João. Leva uma tábua para escrever. E o Zacarias escreve: o nome do menino é João. E aí eles se admiram daquilo. E naquele momento ele começa a falar. E aí ele vai falar da experiência que o anjo, né, ele teve a visita do anjo, e o anjo disse que era para colocar o nome de João. Pronto. João, está dado o nome. Então, era comum dar o nome dos filhos. É a mesma coisa hoje, irmãos, de você escrever lá o nome do seu filho igual o seu e colocar na frente assim, Júnior. Escrever o seu nome e colocar filho. Escrever seu nome e colocar neto. Você conhece algum Júnior, algum neto, algum filho? É porque essa pessoa pegou o nome de algum antecessor dele, de alguma pessoa da sua própria família. Amém? Então, aqui era o caso. Tanto Bartolomeu, que era aramaico, como o próprio Natanael, que era hebraico. O que significa Natanael? Natanael significa alguma coisa relativa a Deus. Qualquer nome que você vê, terminado em El, tem relacionamento com Deus. Amém? Então, Samuel, o meu filho Raniel, né? Isabel, todos os nomes que tem a palavra El no final, esse El é um radical. Na verdade, não é radical porque não está no começo, né? É um prefixo. E esse prefixo, ele é chamado de Deus. El Shaddai, né? O Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Está falando de Deus. Então, Natanael tem a ver com Deus, que é esse El, e esse Nata significa Ele deu. Então, Deus deu, presente de Deus, dom de Deus. Mais ou menos isso que significa o nome Natanael. Ainda nessa introdução, no próprio livro de quem na Bíblia, ele vai dizer que identificar, que é o que nós estamos fazendo, Natanael do capítulo 1 com Bartolomeu é uma especulação. Só que ele mesmo depois vai dizer, né, que lá em Mateus ele faz par com Filipe, né? Então vai falar que Natanael faz par com o Filipe. Igual aparece no capítulo 21 de João, que Natanael, aparece o nome de Natanael como de Caná da Galileia, e não aparece o nome de Filipe, mas na doutrina anterior nós vemos que um dos dois discípulos que aparece lá embaixo, no final do versículo,
que eu não vou lembrar aqui de qual, mas está no capítulo 21 de João. Ele vai estar lá escrito assim: e outros 2 discípulos, e outros 2 dos seus discípulos. Agora, analisa comigo. Não existe na relação dos discípulos o nome Natanael. Correto? O nome que aparece junto com o de Filipe é Bartolomeu. Em outros trechos na Bíblia, a gente aparece o Filipe junto com Natanael. Então, é uma das coisas que os escritores utilizam para assemelhar um ao outro. Nós vamos ver, quando estivermos estudando sobre Mateus, que é um dos próximos apóstolos, que ele é chamado de Levi em Marcos, nós já estudamos sobre isso, que era um coletor de impostos, e na relação dos apóstolos aparece Mateus. Então é a mesma coisa. João está contando a história, e no capítulo 1 de João, aparece André, o próprio João, aparece André chamando Pedro, depois Filipe, aparece Filipe, depois aparece Filipe chamando Natanael. Desses todos nomes que aparecem no capítulo 1, nós temos André se tornou discípulo, João se tornou discípulo, João não aparece o nome, nós já vimos quando estudamos sobre João, porque ele não escreveu o nome dele, ele omite o nome dele, né? Mas a gente sabe que João está ali, que é um dos 2 amigos. Então a gente vê André, vê João, a gente vê Pedro, a gente vê Natanael e vê o Filipe. Desses 5 nomes, 4 é apóstolos. E por que Natanael ficaria de fora? Para que João está gastando tempo falando de Natanael, sendo que Natanael não é um discípulo, mas no capítulo 1, dos 5 nomes que aparecem, 4 se tornaram discípulos. Então, é um dos indícios que a gente fortalece a ideia de que Natanael é o mesmo Bartolomeu. Amém? Vamos dar continuidade aí. O versículo que aparece a relação é João 21, versículo 2, que diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Olha só para você ver. Quando a gente for estudar sobre Tomé, a gente vai ver isso aqui também. Tomé está escrito se não me engano, em hebraico. E Dídimo está escrito em aramaico. E os 2 significam a mesma coisa. A gente vai estudar depois. Mas só para os irmãos entenderem que era comum aparecer um outro nome e às vezes é chamado só de Tomé, 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 mas aqui aparece que ele é Dídimo. Igual Pedro, todo mundo conhece como Pedro, uma hora ou outra a gente lembra que ele é Simão, e João fala, é Simão Pedro, do começo ao fim, geralmente o Evangelho de João chama de Simão Pedro. Então, o nome real do Bartolomeu, que é filho de Tomai, Bartomai, né, no original, é Natanael. O nome real dele deveria ser Natanael. Ok? Isso tudo, irmãos, a gente vai observar que esse encontro que ele tem com Jesus aí no capítulo 1, né, é um encontro que vai mudar a vida dele para sempre. Fala-se pouco de Filipe, ou de Natanael. Vamos ver o encontro dele? Eu fiz aí hoje, coloquei nas nossas redes sociais aí. O encontro de Natanael com Jesus. Como é que foi esse encontro? Filipe, ao encontrar com o seu amigo Natanael, ele compartilhou: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.
Então, Filipe dá testemunho de quem é Jesus. E não só de quem é Jesus, seu nome, mas identificando ele com os textos da Torá. Com textos que estão lá nos 5 primeiros livros, que vai estar, onde o próprio Moisés diz que Deus vai levantar nos últimos dias um profeta semelhante a ele. Então, a maneira de Moisés, nós vimos, Moisés, o seu rosto ficou transfigurado, ele usava véu. Então, Jesus teve o momento que ele transfigurou no Monte das Oliveiras. Um profeta semelhante a mim. Então, Moisés foi um homem que era como se fosse Deus na terra. Deus virou para ele e falou assim: você será como Deus, porque o faraó se achava Deus, um Deus falso, né? E o Arão será o seu profeta. Então você vai falar para o Arão e o Arão vai falar e vai acontecer. E aí Deus deu para ele a autoridade, poder de fazer sinais. E ele fez sinais e maravilhas, que foi aquilo que fez com que houve a libertação do povo do Egito. Amém? Então Deus dava autoridade. Por que você clama a mim, Moisés? Toca essas águas. E ele tocava as águas e o mar vermelho abriu. Então Deus deu capacidade para ele fazer milagres, fazer algo soberano. Né? Tiveram esses momentos de milagres, de conviver com milagre. Dia a dia, da presença de Deus real no meio do povo. 40 dias no monte. Jesus também ficou 40 dias orando, falando com Deus, né? No momento que ele foi tentado. Então, tem umas semelhanças aí. A Bíblia chama isso de tipo. A teologia, melhor dizendo, chama isso de tipo. Quando alguém, lá no passado, ou quando um objeto no passado, simboliza uma verdade real que ainda há de vir. E no caso, Jesus. Jesus veio. Amém? Então, Moisés, ele prefigurava o próprio Cristo, como um tipo, como alguém que era como um exemplo. O próprio Elias e João Batista, como se Elias fosse um tipo para João Batista, prefigurava o João Batista. Tá? O jeito dele se vestir, o jeito de comer, várias coisas aí que eram semelhantes entre Elias e João Batista. Então, quando ele se aproxima de Natanael, ele fala: achamos aquele a quem Moisés escreveu, de quem Moisés escreveu na lei. E daquilo que os profetas também escreveram, está em João, capítulo 1, versículo 45. Em outras palavras, ele repete a mesma coisa que João. Né? Achamos na verdade, André, João, capítulo 1, versículo 41. O André encontra com Simão e diz: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, eu coloquei errado aí, eu coloquei João, mas o Evangelho de João diz também, né? Então, não está tão fora assim não, mas era para mim ter escrito aqui André. Filipe demonstra uma firme convicção ao entender e ver o cumprimento das profecias na vida de Cristo. Ao chamar Natanael, ao ser chamado, né, Natanael se mostra cético, duvidoso, reticente. Era alguém que estudava a Bíblia. Era alguém que examinava as Escrituras. Irmãos, todos os apóstolos viram Jesus ser batizado. Porque quando foram escolher um substituto para Judas Iscariotes, escolheram Matias. Por quê? Era um dos que havia visto desde o batismo até a ressurreição de Cristo.
Ele estava ali juntos dos apóstolos, acompanhando. Ele fazia parte dos discípulos, quem sabe dos 70, mas ele fazia parte dos discípulos, ele estava junto com os discípulos. E por isso ele foi colocado, o Matias foi colocado aí, escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Amém? Então todos iam lá ouvir o João Batista pregar. E quando eles estavam ouvindo, eles estavam analisando. Enquanto os fariseus, os escribas, queriam saber qual é a sua autoridade, quem é você, quem foi que te enviou. São pessoas que conheciam a palavra, podiam identificar aquela pessoa pelo comportamento, pela forma dela estar agindo, eles podiam ter entendido que se tratava de Elias. Porque quando falaram de João Batista para Jesus, falaram assim, mas não era necessário vir Elias primeiro? E Jesus falou assim, mas veio. Elias veio primeiro, antes do Messias. Elias é João Batista. Amém? Depois Jesus esclarece um pouco isso. Então dava para poder perceber quem estuda a palavra. Daí a importância minha, ou de mim e de você, estudar a Bíblia Sagrada. Irmãos, crente que não lê Bíblia é crente enganado. De vez em quando a gente escuta umas coisas terríveis aí que pastor está ensinando, totalmente contrário ao que está na Bíblia. A gente tem que ter cuidado, nós que somos pregadores, de ler o texto e ficar no texto. Não sair, para tudo quanto é lado, atirando. Então, a importância do estudo. A reação de Natanael é uma reação natural de quem conhece os textos sagrados. A Bíblia diz que o Messias viria de Belém. Belém é Eufrata, a cidade pequena, que dela ia nascer o bem-aventurado, o desejado das nações. O Messias tem profecia apontando. Quando os magos vêm visitar o Herodes, depois que os magos saem, inquiriu os fariseus, aquelas pessoas que conheciam da lei, lá, os escribas, os doutores da lei, vem cá. Onde? Qual é a cidade que vai nascer o Messias? E eles falaram, é Belém de Judá. Ele só queria saber para mandar matar as crianças lá. E mandou matar as crianças em Belém, de 2 anos abaixo. Amém? Então, havia coisas que era possível saber. Então, Natanael, quando ouve que Jesus era de Nazaré, ele fala, peraí, não, a Bíblia diz que ele é de Belém. Então, Natanael, ele está meio receoso, ele está um pouco resistente, parece cético, mas ele tem razão, porque ele estuda a palavra. O ruim é estudar e permanecer com esse estudo maior do que a própria Bíblia, do que aquilo que está acontecendo. Deus está falando e às vezes as pessoas não estão percebendo que Deus está falando. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então ele se mostra cético com a afirmação do seu amigo e ele fala, Nazaré? Se fosse pelo menos Belém, eu ia lá ver, Mas Nazaré, logo de Nazaré, estudando, eu vi que havia uma confusão entre as pessoas da Judéia e da Galiléia. Todos os judeus tinham uma encrenca com Samaria. Amém? Irmão, crente é problemático, A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque senão a gente fica com briguinha, e deixa de pregar o Evangelho. Então, a gente já viu conflito entre judeus e samaritanos. Agora, a Judéia, onde estava Jerusalém. Então, quem morava na Judéia fazia guerrinha com quem morava lá perto do mar da Galileia, que era todas aquelas cidades que eu já falei, Caná da Galileia, Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, várias cidades em volta ali do Mar Vermelho ali, ou do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, também Tiberíades. Então,
E dentro de Nazaré não, dentro da Galileia, havia briguinha de todo mundo contra quem era de Nazaré. Entendeu aí? É como se Jesus estivesse passando um pouquinho pelo que Gideão passou. Espera aí, eu sou da menor tribo, a tribo de Manassés, e eu sou da menor família. Como é que o senhor quer me escolher? É você mesmo. Amém? Então, mostra a beleza do Evangelho. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Aquele que não tinha, aos olhos dos estudiosos, nenhuma capacidade, nenhum pedigree de ser o Filho de Deus, foi o que Deus escolheu. Só que a gente vai estudando, a gente vai perceber que Jesus nasceu em Belém de Judá, e depois ele foge para o Egito. Quando ele volta, ele não quer ficar mais, a família não fica mais em Belém. Primeiro porque eles não moravam em Belém. Eles foram para Belém só para cumprir com a profecia, estava tendo um censo. E a gente entende que Deus movimentou tudo, mas Deus ocultou dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Amém? Então Deus tem disso. A palavra de Deus tem disso. Às vezes ela pega coisa que não é, confunde a que são, pega as coisas que são ignóbeis para confundir uma coisa que é perfeita. Esse é o poder de Deus. Usar coisas pequenas para confundir as grandes. E por isso que Ele usa eu e você. Porque ninguém dá nada por nós. Quem te olhou há muitos anos atrás não dava nada para você. Mas você permanece aí, perseverante na presença de Deus. Tem muita gente que chega tão alegre na igreja, tão transformado, tão convertido. Desde os primeiros meses da sua vida, ele já produz frutos, que é o que nós vamos ver com Natanael. A crente, como eu disse naquela doutrina da semana passada, que é ativo e outros são passivos. As pessoas chegam para falar com ele, mas outros não. Outros, eles mesmos vão atrás da verdade, eles mesmos leem a palavra, eles mesmos examinam as verdades da Bíblia Sagrada. Amém? Então, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Mesmo com essa reação, Natanael foi envolvido e persuadido pela empolgação de Filipe. Veja a influência da mensagem compartilhada por um amigo. E aqui trago a reflexão para mim e para você. Qual o conteúdo das nossas conversas com os nossos amigos? Sobre que tipo de coisas estamos falando? Coisas supérfluas ou coisas eternas? Quando nós vamos conversar com os nossos amigos da faculdade, da escola, da rua, nós falamos mais de coisas, mais de dinheiro, mais de namoro, de mulher, mais de carro, de artista, de jogador de futebol. Qual é o nosso assunto? Nós que somos transformados pelo sangue de Jesus, nós que fomos alcançados por esse chamado, por este mestre. Por que nós nos calamos? Por que nós nos acovardamos? Por que nós estamos deixando o mundo ir de mal a pior? Por que nós não usamos a amizade que temos para também trazer Cristo? Porque eles vão querer te seduzir com as coisas deste mundo, com as bebidas, com as drogas, com as festas. Vão querer te tirar daquilo que você tem. Mas nós vemos aqui a grande influência que teve Filipe com Natanael, mesmo ele sendo resistente, mesmo ele não confiando, mesmo ele vendo que não estava uma profecia escrita a respeito de Nazaré. Inclusive, quando Nicodemos defende Jesus de uma maneira que ele fala assim, não, deixa ele aí, se for coisa de homem vai acabar, se for de Deus vai perseverar, cuidado para a gente não estar quase que brigando contra Deus aí. Deixa ele aí, se for de Deus vai perseverar. Aí o povo achou bom conselho e ficou naquilo. Mas teve um momento que falaram para Natanael, para
Nicodemos assim: tu também é da Galileia? Por acaso você já viu algum profeta lá naquela cidade? Então, aí eles não estão nem falando de Nazaré. São judeus de Jerusalém. Os doutores estão ali no centro do templo, os levitas. Eles já estão botando agora, é toda a região, inclusive Nazaré, que estava no meio da Galileia. Amém? Então nós vamos observar isso. Qual é a influência que o mundo está tendo sobre você? A gente vê e observa algumas pessoas que pedem oração, vêm nas consagrações: irmã, ora por mim, irmã, ora por mim, irmã, ora por mim. Irmã, a senhora vai vir para a consagração amanhã? Ora por mim, faz jejum por mim, vai por mim, por mim, por mim, por mim. Para abrir porta de emprego, para eu casar, para eu não sei o quê. Eles vão botando passar no vestibular. Quando eles alcançam, geralmente eles esquecem de Deus, esquecem da igreja, esquecem de vir aqui. Eu já contei aqui na igreja que eu tinha um amigo que ele frequentava uma igreja que eu fui pastor aos 23 anos, lá no meio do mato, que não tinha energia, no meio da roça. Maior dificuldade, até hoje lá é difícil. Já tentaram desapropriar, muita gente já foi tirada de lá, levada para outro bairro, que tem luz, energia, água encanada, mas lá nesse local eles deixam a vida, parece que em outro tempo. É no meio de Planaltina, não é no meio de Planaltina, mas é entre Planaltina e o Vale do Amanhecer, alguns outros bairros que tem para ali. Então fica uma cidade ali meio que perdida, não passa asfalto, a luz que tem é só da rua, tem luz nas casas, né? Mas eu lembro que não tinha rua, não tinha poste de iluminação pública, não, porque as irmãs, os irmãos iam para a igreja com uma latinha de leitinho, com um pedacinho de arame assim, e uma vela lá dentro, iluminando o caminho. Eu vi. Isso, quando eu tinha 23, já faz 27 anos, isso acontecendo ali em Planaltina, né? Então, qual é o tipo de coisa que tem influenciado você? Qual é o tipo de coisa que você tem falado para os seus amigos? Você tem coragem de falar de Jesus para um amigo? Você tem coragem? Filipe teve a coragem de ir lá e falar para Natanael, mesmo ele se mostrando resistente, mas ele insistiu: vem e vê, vem e vê. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí que influência, né? Aí eu falei aqui, o que nós estamos falando? Coisas supérfluas ou eternas? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Amém? Fale de coisas que são eternas para os seus amigos. Fale de coisas eternas para a sua família, para que a sua família possa ser alcançada por esta palavra do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aí que Natanael tinha um amor pelas Escrituras. Diante da resposta dele, que parece que é discriminatória, e a gente vai ver que tem a ver com discriminação, como eu já falei. A guerrinha entre Judá e Galileia, entre a própria Galileia lá, Caná da Galileia, olha só para você ver. O Natanael, o Bartolomeu, é de Caná da Galileia. Vizinha Nazaré, é quase que sair dali e entrar para cá. É igual Ceilândia e Taguatinga. Não, mas eu moro em Taguatinga. Eu moro na Ceilândia. E aí? Está colada. Colou uma na outra. É claro que quanto mais para longe, vai ficando talvez um pouco mais difícil, e mais para o centro vai ficando mais habitada, né? Mais desenvolvida. Isso é natural. Né?
É como Caná da Galileia e Nazaré, era tudo farinha do mesmo saco. Mas como todo mundo tinha coisa contra os nazarenos, era todos da Galileia contra Nazaré. Diz John MacArthur no seu livro. Né? Então, muitas coisas aqui também vêm do John MacArthur. O amor dele, irmãos, nós vamos ver aqui, ó. Por que ele respondeu dessa forma? Porque ele conhecia a palavra. Quando Filipe vai falar com ele, não fala assim, ó, eu encontrei uma pessoa que vai mudar a tua vida, que vai prosperar a tua vida, que vai mudar a sua vida. Não, não, não. Vai resolver os seus problemas. Eu estava aqui, ali sentado, e às vezes eu fico remoendo a palavra, né? Eu escrevi assim, escrevi aqui mesmo. Ao invés de Deus retirar os problemas da minha vida, Ele me dá sabedoria para resolver os conflitos. Ele dá entendimento. Ele não tira os problemas, Ele deixa você resolver os problemas, mas Ele te dá capacidade para resolver o problema. Ao invés de Deus mudar a minha esposa e mudar os meus filhos, Deus muda a mim mesmo. Você entendeu? Às vezes o problema não está nela, não está neles, está em você. Nós vimos isso aqui quando estava estudando sobre provérbios, né? Nós vimos algo parecido com isso. Que tem gente que todo mundo é problema, menos ele. Ele não se relaciona bem com a sogra, o problema é a sogra. Mas ele não se relaciona bem com os pais, mas o problema é os pais. Ele não se relaciona bem com os irmãos, mas o problema é os irmãos. Ele não se dá bem com os vizinhos, mas o problema é os vizinhos. Ele não se dá bem com o pessoal do trabalho, mas o problema é o pessoal do trabalho, que são ímpios. Ele não se dá bem com ninguém, irmãos, está errado. Viver em paz com todos, no que depender do vizinho, dos pais, dos amigos, de nós. No que depender de você, viver em paz com todos. Amém? Então, Filipe, ele traz e consegue convencer esse irmão. Estou tentando encontrar aqui as profecias. Nós vamos começar Salmo capítulo 2. Aqui, o Salmo capítulo 2 vai fazer menção da resposta do Natanael. Tem hora que as coisas vão sumindo aqui do lugar. Então, dá um tempinho aí, irmãos. Vamos estudar aqui agora a segunda que eu escrevi hoje. A segunda mensagem. Está mais abaixo. Às vezes eu fico adiantando o assunto, depois eu não encontro aqui nos esboços, né? Então, a sinceridade do coração. O Natanael, o Bartolomeu, vamos usar a palavra Bartolomeu, que está nas 4 listas dos apóstolos. Então, Bartolomeu, eu escrevi assim, Jesus já conhecia Natanael, né? Ou Bartolomeu. Ao ser apresentado ao Senhor, Natanael foi surpreendido por Jesus. Ao invés de Natanael falar assim, eu sou, Jesus disse, você é. Jesus já revelou quem era Natanael, quem era este homem. Né? Ao ser apresentado, ele disse, aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. O efeito de conhecer Jesus geralmente gera surpresa. Eu escrevi assim,
Por quê? Por causa do seu amor demonstrado por nós. Jesus te amou antes que você prestasse. Antes que você tivesse algum valor, e você só tem valor porque Jesus está na sua vida, porque o Espírito Santo mora em você, porque você é templo do Espírito Santo. Porque se nós estivéssemos sem a presença do Espírito Santo, sem o chamado de Jesus, nós estávamos nas trevas. Então, porque Ele veio, porque Ele nos amou, antes da fundação do mundo. Então nós somos surpreendidos por causa do amor dele, dessa demonstração de amor. Ele morreu na cruz do Calvário por nos amar. Foi por amor que ele morreu por nós. Não é algo que choca a gente? Quando a gente fala assim, não, eu agora estou conseguindo amar a Deus, eu agora estou conseguindo. Aí ele vem falar assim, antes que vocês me escolhessem, eu escolhi a vós. Antes que vocês me amassem, eu já amei vocês. Nos surpreende esse Deus. As verdades do Evangelho nos surpreendem. Porque a gente vê que a gente não tem capacidade, mas mesmo assim Ele nos amou. Ele nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Somos surpreendidos por seu conhecimento sobre tudo o que fazemos. Ele sabe tudo que nós fazemos. A palavra chega a dizer que nós vamos dar conta de tudo que nós fazemos. Irmãos, eu escrevi também, mas não publiquei. Tem gente vivendo do nosso lado, como se Deus não estivesse vendo. Ele vive na igreja, é uma pessoa. Quando ele encontra crente ali, até se... Fica durinho, está parecendo brincadeira de staltinha, né? Durinho, aí a pessoa fica paradinho. Nem respira. Mas quando não tem crente perto, quando não tem pai perto, quando não tem mãe perto, ele faz o que ele quer. Ele está livre. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Eu falei aqui na doutrina anterior também que tem gente que você conhece ele solteiro, ele é carne de pescoço. Desculpa, falei. Ele casa, ele não melhora. Irmãos, quando eu tive meu primeiro filho, irmãos, esse Jesus já transformou a minha vida, irmãos. Eu era valente. E aqui eu sei que tinha uns irmãos valentes, diz que o irmão Batalha disse que ele era valente e puxar a arma, né? Eu não puxava a arma não, mas o cara falava eu estava botando o Z para dentro da boca dele na mão, na porrada. Eu era brigão quando era adolescente. Eu lembro que no meu primeiro serviço, o caboclo fez um negócio lá que eu não gostei, como pensei que não, nós dois estávamos lá no estacionamento. Te pego na saída. Jesus transformou demais, não foi, irmãos? Hoje eu engulo, hoje eu fico calado às vezes. São poucas vezes, não aproveita não. Mas de vez em quando eu me calo. Poder transformador do Evangelho. Você quer mudar? O Evangelho pode mudar você. Mas eu não posso viver fora do ambiente da igreja como se eu não fosse dar conta daquilo que eu estou fazendo lá fora. O homem dará conta de tudo que ele fala, de tudo que ele faz, vai dar conta de cada palavra, de cada ação, de cada atitude. É por isso que eu tenho que ter um espírito de arrependimento, eu tenho que ter o exercício de me arrepender, de pedir perdão, de confessar os meus pecados, de entender que Ele é poderoso, que se eu pecar, Deus é poderoso para perdoar. Jesus é o advogado, Ele intercede por nós, mas eu tenho que mudar de vida, mudar comportamento. Não é possível o Evangelho chegar e não mudar nada. Irmãos, quando o Evangelho chega, ele
muda tanto a vida das pessoas, que até paz há na cidade. Sim ou não? Ou não diminuiu a criminalidade aqui na Ceilândia? Não diminuiu, não. Como é que era antes? Era só na página do jornal. Hoje eu quase não vejo falar de Setoró. Eu não vejo mais falar de criminalidade. Mas eu tenho amigos que moravam aqui e falavam que o negócio aqui era feio. Não é só aqui. Estou dando um exemplo daqui que vocês conhecem. É o Evangelho. A igrejinha nossa, que era lá na estrada de chão batido, hoje está aqui no meio do Setoró, numa quadra privilegiada, entre quadras, numa área grande. Isso é Deus, irmão, trazendo prosperidade para a igreja. Cadê os barraquinhos de madeira? Quem mora em barraco de madeira aqui ainda? Pode ter. Mas a maioria conseguiu. Eu já dormi em barraco de madeira. A casa era de alvenaria, mas só tinha 2 quartos, o quarto do casal e um quarto que eu dormia com a minha irmã, porque eu era o caçula. E os outros 3 machos dormiam lá no barracão. Aí, quando eu cheguei numa certa idade, meu pai e minha mãe falaram, agora tu também, macho, vai lá para o barracão. Era o barracão, meu Deus do céu. Passava uma luz, parecia que tinha um bicho dentro de casa. Era uma coisa estranha, aquelas paredes mais escuras. E eu vivi muito tempo ali dentro daqueles barracão, pelo menos para dormir, que era o mais terrível. Né? Irmãos, transformação. Se tem evolução na cidade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se há prosperidade para a nação, tenha a prosperidade para a tua vida, para a minha vida. Se há transformação da cidade financeiramente, fisicamente, olhando pelas ruas, há mudança na minha vida, na sua vida, aquilo que eu era antes de conhecer Jesus, não posso continuar praticando a mesma coisa. Quando encontramos com Jesus e aceitamos o seu desafio, nós recebemos essa transformação da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, por seu amor demonstrado por nós, por seu conhecimento sobre tudo que fazemos e, por fim, por sua capacidade de nos tornar úteis, apesar de nossos pecados e fracassos. Apesar disso, Ele pode te usar. Porque não depende do outro querer que você seja usado. Depende de quem te chamou. Irmãos, Jesus chamou pessoas difíceis, pessoas que eram desprezadas, um zelote no meio do povo, um pagador, um cobrador de impostos. E o Senhor chamou, limpou, lavou, perdoou os pecados, redimiu, escolheu, capacitou, e todos morreram por causa do Evangelho, com exceção de João, que a gente sabe que João morreu de idade avançada, né? A primeira reação de Natanael foi de descrença. De novo. De onde o Senhor me conhece para estar me elogiando? Para estar falando de mim? Antes que Filipe falasse com você, antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira. Num lugar que eu não posso confirmar, porque eu li tanta coisa, mas não é uma fonte muito confiável, isso eu tenho certeza, que não foi nesses livros que eu estou debruçando neles, diz que pode ter sido algo que aconteceu com o Natanael, quando ele era bebê. Naquela fuga de Belém de Judá, o comentário trazia algo nesse sentido. Ele foi colocado debaixo de uma figueira. É especulação. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esta frase, para você e para mim, não significa nada. Te vi debaixo da figueira. Parece que não significa tanta coisa.
Mas para o Natanael, esta palavra fez toda a diferença. Aquele que dizia, as profecias dizem que de Nazaré não pode vir nada de bom. Não tem profeta lá. Ele tem que vir de Belém. Aquele que estava cheio das profecias no seu coração, diante de uma frase que quase ninguém entende o que significa isso, ele se prostra. Ele é o primeiro a declarar, mestre. Ele é o primeiro a declarar, tu és o Filho de Deus. Ele é um dos primeiros a declarar. Na verdade, ele é o segundo a declarar isso, que João Batista declarou antes dele, né? Ele é o segundo a declarar, tu és o Filho de Deus. Tu és Rei de Israel. Essa aqui ele foi o primeiro também a falar. Tu és o Rei. Porque o Messias havia de ser alguém descendente de Davi. Então, ele ia dar o trono dele para uma descendência dele, que ele ia reinar para sempre. Então, por isso que ele tinha que ser da tribo de Judá. Porque ele tinha que fazer parte da tribo de Davi. O cego grita, Jesus, filho de José. Não, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego diz isso, reconhece que ele é o rei de Israel. Reconhece que ele é o Messias. Reconhece que ele é o Senhor, aquele que havia de vir, que as profecias apontavam. O cego conseguia ver isso. E você sabia que Natanael, no final, lá na última ceia, ainda está meio que cocheando em dois pensamentos? Mostra-nos o Pai, então, que a gente vai crer no Senhor. Mas Natanael foi ressabiado, mas no momento que Jesus disse uma frase tão simples, ele se rendeu ao senhorio de Cristo e não voltou mais atrás. Que maravilha, irmãos. Alguém que entra numa igreja já virando crente. Eu já falei para os irmãos, tem duas transformações. Tem uma transformação livrando a pessoa de um pouco das coisas, a pessoa parece que demora a acordar e falar assim, eu tenho que me livrar disso, eu não preciso mais disso. Cristo já me libertou. Se Cristo libertou, verdadeiramente sois livres. O impacto dessas palavras para Natanael foram arrebatadoras. Jesus demonstrou que o conhecia em sua intimidade, conhecia sua oração, sua devoção, como se dissesse para ele, as tuas orações, a tua devoção foi recebida. Amém? É algo que Jesus disse que só Natanael sabia, nem Filipe sabia. Não fez sentido para Filipe, mas mudou a vida de Natanael. Que o Senhor possa mudar a nossa vida. Eu já recebi algumas profecias que falam coisas que você estava pensando. Você já recebeu? Tem hora que você está pensando na coisa que Deus fala o que você está pensando. Às vezes você orou em casa, já tem um mês, você está esperando, está orando. Aí Deus fala frases que você usa na oração. Que Deus é esse? Como abandonar um Deus desse? Como deixar um Deus desse que fala conosco de uma maneira tão maravilhosa? Deus ainda fala nos dias de hoje. Deus ainda fala nos dias de hoje por meio da pregação, por meio de um hino, por meio da palavra, da leitura da palavra em casa. Natanael fez essa grande declaração. Capítulo 1, versículo 49 de João. Da incredulidade à fé. Natanael foi o primeiro a reconhecer diante de Jesus a sua messianidade. Um dos primeiros a reconhecer que ele era o Messias. E não teve mais dúvida disso. A Bíblia não mostra que ele teve dúvida disso. Só que quem se apresenta assim para o Senhor, porque quanto mais você crê,
mais as coisas acontecem na sua vida. Quanto mais incrédulo é você, quanto mais temeroso é você, dúbio é você, menos as coisas acontecem. Não, mas para mim nunca aconteceu, nada acontece. Jesus disse, você crê porque eu te disse que o vi debaixo da figueira? Você está dizendo que acredita que eu sou o Messias por causa de uma palavra tão simples? Você verá, capítulo 1 de João, 50 e 51. Você verá coisas maiores do que esta. E aí Jesus parece que faz menção da passagem de Jacó, que Jacó está dormindo e tem um sonho, e vê uma escada, e anjos subindo e descendo sobre a escada. Jesus parece que usa um pouco disso. Só que Jesus diz, é como se Jesus estivesse dizendo, eu sou a escada que liga a terra aos céus. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É como se ele fosse a escada lá de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha servir a um Deus assim. Que entende, que compreende, que é um Deus poderoso na nossa vida. Achei. Procurando aqui. Olha o conhecimento de Natanael. Por que ele agiu da forma que agiu? Por que ele diz, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel. Salmo 2 indica claramente que o Messias seria filho de Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Em muitas profecias, trata Jesus como o Rei de Israel. Sofonias, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. E o Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Apontando para o Messias, apontando para um dia que o Rei, o Senhor, estaria reinando no meio deles. E Jesus, quando ele veio, uma das mensagens dele é, o reino de Deus está entre nós. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Depois a gente vai ver Jesus entrando em Jerusalém, né? Com aquelas ruas, o pessoal vai estendendo palmas, vão colocando as suas vestes, e Jesus montado no jumentinho, atravessando ali. Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então as profecias se cumpriram na vida de Jesus. Apontava para Jesus. Nazaré é uma cidade insignificante até nos dias de hoje. Não tem muita relevância. O centro é Jerusalém. Caná da Galileia, naquela época de Jesus, era uma cidade também insignificante. Hoje, só se fala de Caná da Galileia para dizer, tem uma igreja lá dizendo que foi lá que teve a multiplicação, a transformação da água em vinho. Não tem mais nada em Caná da Galileia. Mas as profecias não apontavam Nazaré, uma cidade simples, pequenininha. Mas Jesus foi conhecido como o Nazareno. Amém? O que mais? Está aí, irmãos, algumas para exemplificar. Ele é reconhecido por Natanael. E ainda Deus ainda tem promessa. Você ainda será muito abençoada ainda por isso. Amém? A equipe de louvor está, ou
louvar o hino? Não? Disseram que estariam. Então, Alan, mais uma vez, Alan, vem adorar a Deus aqui. Alan sempre está preparado. Qual é o impacto da palavra de Deus na sua vida? Qual é o impacto da chamada de Jesus para você? Você entende que você foi chamado? Que o Senhor te amou antes de você ter alguma coisa digna de nota? Ele é o nosso Deus. A última palavra que eu coloquei aqui, irmãos, foi sobre amizade, né? Eu coloquei assim, a escolha dos amigos. A sabedoria para escolher os amigos inicia no modo como escolhemos aqueles com quem passamos mais tempo. Quem que você passa mais tempo? Irmãos, se você, a Bíblia fala que pelas árvores a gente vai conhecer o fruto, né? Pelo fruto a gente conhece qual é a árvore. Tem que ter cuidado, irmãos. Dependendo com que a gente anda, a gente se torna aquilo. A pessoa começa a andar só com pessoa que fica blasfemando. Irmão, logo, logo você está blasfemando. Não, eu vou converter. Por isso que a Bíblia fala para não assentar na roda dos escarnecedores. Porque tu senta lá e você vai começar a escarnecer. Você vai fazer parte, vai ter prazer naquilo ali. Só na gozação. Tem um provérbio que ainda fala assim, fala contra aqueles que são como aqueles que fazem brincadeira, ficam falando coisa ruim e depois fala assim, não, eu estou brincando. A gente tem que tomar cuidado para essa brincadeira não ser algo, né, pernicioso, revelando o que está dentro do nosso coração. O que está dentro do seu coração? A sua alma está cheia, né? Seu coração, sua boca vai falar daquilo que está cheio o seu coração. Eu estava conversando com a minha esposa e falando sobre a fala, né? Parece que tem alguns escritores, eu já vi isso tem muito tempo, que diz que a fala, se uma pessoa ficar muito tempo longe, muito tempo não, se ela não tiver a convivência nas primeiras idades, é difícil ela falar. É por isso que quem é surdo não fala. Aí tem alguns surdos que com muito exercício eles começam a soltar algumas palavras. Mas você escuta, você não vê a palavra normal igual nós estamos falando. Há um pouco mais de barulho, de sopro, de dificuldade de dicção. Então, a dicção, as palavras que a gente fala tem a ver com a criação nossa. É claro que tem a ver com a alfabetização, com a escola, mas muita coisa a gente aprendeu do papai e da mamãe. Palavras erradas que o pai e a mãe falam, muitas vezes os filhos falam. Então, a gente tem que ver isso. Eu estava até vendo uma reportagem falando de uma menina ucraniana, que os seus pais eram alcoólatras, queriam um filho homem e não aceitaram a menina. E a menina ficou jogada. E aí tinha um barracão lá, um lote lá, um barracão que tinha cachorro da família. E ela ficou com os cachorros. Quem criou ela foi os cachorros. Ela foi criada de 3 anos a 8 anos com os cachorros. Os pais não conversavam, não davam carinho, não cuidavam dela. Isso foi agora na década de 1980 e pouco. 5 anos. Quando encontraram ela andava de 4, ela corria, ela saltava igual cachorro, de 4. Ela latia ao invés de falar. As únicas palavras que ela falava eram sim e não. Mas ela não conseguia encadear pensamento. E ela foi levada para uma casa de loucos, porque ela não consegue absorver direito a cultura, as coisas. E ela só fazia latir.
colocava a língua para fora, quando lavava a cabeça, sacudia igual cachorro, não passava a mão, não abria a torneira com a mão, abria a torneira com a boca. Tem vídeos mostrando isso. Ela se tornou parecida com um cachorro porque ela foi ser cuidada por cachorros. Irmão, se eu viver com pessoas ímpias o tempo todo falando palavrão, vai sair palavrão da minha boca. Se eu viver só com pessoas falando mal, eu vou passar a falar mal dos outros. Ah, pastor, isso não acontece comigo, eu não sou influenciado. Corrompe os bons costumes. Então eu coloquei aqui, nossas amizades têm grande influência sobre nós. A Bíblia diz, aquele que anda com homens sábios, será sábio. Mas aquele que anda com tolos, será destruído. Provérbios 13, versículo 20. Não tem a ver com discriminação, mas em selecionar melhor as amizades. Não podemos escolher quem conhecemos na vida, mas podemos decidir quem vai fazer parte do nosso rol de amigos. Quem você vai levar para dentro da sua casa? Você é obrigado a levar qualquer conhecido para dentro da sua casa? Você leva quem você quer. Você abre a porta da sua casa para quem você quer. Então, cuidado quem está entrando dentro da sua casa. Quem está alugando o seu ouvido. O que é aquilo que você está colocando diante dos seus olhos em vídeos? Literatura que você está lendo. O que você está lendo? Irmãos, tem babá de muitas pessoas na internet. Crianças, filhos dos crentes sendo criadas por youtuber. YouTube que está influenciando a mente deles. O que eles pensam do mundo? O que eles pensam sobre dinheiro? O que eles pensam sobre fidelidade? O que eles pensam sobre Deus? Está vindo da lavagem do YouTube. Você é responsável de fazer a seleção. Deus está aqui. Deus está falando. Quem andar com sábio será sábio. Quem andar com tolo vai ser tolo. Quem andar com aqueles que ficam esfregando a mão e fazendo o mal, desejando fazer o mal, vai praticar o mal. E tem mais. Quem só andar com eles, não fizer nada de errado, quando a polícia prender, um prende o outro. Está no mesmo barco. Está na mesma curtição. Está usando o fruto do roubo. O carro roubado, a roupa roubada. Mas a pessoa está lá, não, eu não roubo. É dele. Mas está lá usufruindo, andando de carrão, roubado. Vai ser destruído. Vai ser envergonhado. Vemos um comportamento de temeridade tanto em Natanael, quanto em Filipe. Temos aqui um belo exemplo de amizade. Filipe apresentou Jesus para Natanael e Natanael foi transformado. Tenha amigos que te ajudem a andar no caminho onde há luz e não escuridão. Diga-me com quem andas e direis quem tu és. Isso é um ditado, um provérbio. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Escolha melhor os seus amigos. Se os seus amigos estão te chamando só para festinha, só te puxando para baixo, abra o olho, você vai cair, se é que não já caiu. Amém? Louvemos. Deus abençoe em nome de Jesus.